Vocês sabem, irmãos? Vocês sabem. É sempre bom estar aqui na frente falando um pouquinho do amor de Deus. E a gente vai sempre aprender um pouquinho mais sobre o que Deus quer nos falar, né? O título da nossa mensagem dessa manhã é cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações que podem nos tirar do caminho de Deus, nos tirar do mundo da salvação. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 20. A gente vai ler e meditar a partir do 7 ao 12. Vamos abrir a Bíblia? Diz assim: no primeiro dia da semana, estavam reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele e, levantando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiu-se grandemente confortados. Essa história aqui de Paulo, a gente dá para a gente estudar um pouco, porque Paulo ele fica 3 anos na cidade de Éfeso. E esses foram os 3 anos muito frutíferos no ministério de Paulo. Foi muitas pessoas ganhas para Cristo, foi muitas pessoas convertidas através desses 3 anos que Paulo ficou na cidade de Éfeso. E agora ele está voltando para Jerusalém e ele não perdia tempo. Então, no período que ele estava voltando, ele passou por todas as cidades que ele já tinha pregado, já tinha convertido as pessoas. E até ele chegou na cidade chamada Troade e decidiu fazer um discurso ali à noite. Paulo talvez seja uma pessoa assim um pouco diferente de nós, né? Porque certamente se a gente tivesse uma viagem para trocar, se a gente tivesse uma viagem para realizar no dia seguinte, normalmente a gente ia fazer o quê? A gente ia querer descansar, não é isso? Para poder viajar no outro dia. Isso é o que qualquer um de nós faríamos. Mas a gente vê que Paulo era totalmente diferente de nós. Paulo tinha prioridades. E qual eram as prioridades de Paulo? As prioridades de Paulo era levar o Evangelho, levar o povo do amor de Cristo e converter mais pessoas a Cristo. E a gente vê, a gente tira como lição dessa parte aqui, que a gente talvez não dá a prioridade certa para as coisas de Deus. Por exemplo, Paulo tinha como prioridade o Evangelho. Outra pessoa que a gente tem que tirar uma análise é da história de Daniel. Daniel também tinha as prioridades das coisas de Deus. Daniel, mesmo sendo um homem muito ocupado, Daniel tirava durante o seu dia três momentos para fazer orações ao Senhor. Mas não era orações simplesmente ajoelhava, orava e levantava. Era como se fosse um culto matinal que ele fazia durante 3 vezes por dia. Que era, ele cantava, orava, buscava um pouquinho a Deus, orava. Essas eram as 3 orações que Paulo tinha, que Daniel fazia durante o dia. E quais são as suas prioridades hoje? O que você faz de prioridade às coisas de Deus? Você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida?
Talvez no seu dia a dia você tenha algumas coisas para fazer, você vai para o trabalho, aí você não estuda a lição da escola sabatina, você não estuda a Bíblia, você não ora a Deus, aí você fala, não deu tempo. Não deu tempo eu estudar a Bíblia. Não deu tempo eu orar. Essa palavra não deu tempo, irmãos, ela faz mais sentido para as coisas de Deus, para a gente falar o seguinte: em vez de você falar não deu tempo, eu fazer isso para Deus, você vai falar não é importante para mim. Fica bem mais pesado, não fica? Quando você fala, eu não estudei a Bíblia, porque a Bíblia não é tão importante para mim. Tem outra coisa mais importante, por isso que eu fui fazer a outra coisa, em vez de ler primeiro a Bíblia. Em vez de eu buscar primeiro a Deus, tem outra coisa que era mais importante, por isso eu fiz. E isso a gente tem que mudar na nossa vida, a gente tem que colocar primeiramente Deus como prioridade nas nossas vidas. E a Bíblia nos fala que Paulo prolonga ali seu discurso até a meia-noite. Depois da meia-noite, depois do acidente do jovem que caiu no terceiro andar, ele ali prolonga seu discurso ainda mais até o romper da alva, até o amanhecer. Imagina uma pessoa que tem que fazer uma viagem no dia seguinte, faz uma pregação até a meia-noite, depois ele prolonga até o amanhecer. A gente vê o quão empenhado era Paulo no ministério de Deus. E agora a gente vai falar um pouco sobre o jovem que caiu no terceiro andar. Por que esse jovem foi para a janela? Talvez ali ele estava tentando distrair um pouco, talvez ele estava um pouco entediado do que estava passando, talvez ele estava um pouco entediado da mensagem, desligou um pouco do sermão que Paulo estava pregando e foi para a janela. Talvez ele decidiu, se eu vou para a janela, eu escuto um pouco da mensagem e presto um pouco de atenção do que está passando do lado de fora. E com isso, ele perdeu a conexão com as coisas de Deus que estava dizendo ali no cenário, estava dizendo ali na igreja. Ele perdeu um pouco da conexão que ele tinha e foi para a janela. E com isso, ele adormeceu e caiu no terceiro andar e foi levantado morto por aquelas pessoas que estavam ali. Mas Paulo, por intermédio de Deus fez com que Paulo pudesse ressuscitar aquele jovem e ele voltou à vida. Quando a gente fala dessa história, a gente tira algumas lições dessa parte da história do jovem Eutico, porque a gente tira algumas lições. Por exemplo, a janela é um lugar de distrações. A janela produz muitas distrações. Quando você está na janela da vida, você passa a não mais prestar atenção somente naquilo que está dizendo dentro da igreja, mas também você passa a prestar atenção nas coisas que está passando do lado de fora. E quando você divide a sua atenção, normalmente você desliga para um e liga mais para o outro. E esse é um dos grandes erros. A gente tem que tomar cuidado nas distrações dessa vida, que tem muitas distrações. Se naquela época que não tinha a tecnologia que a gente temos hoje, já tinha distrações para o jovem, imagina nos dias de hoje, que temos celulares, redes sociais, televisão, até mesmo o trabalho, quando você vem para a igreja, mas você fica mais preocupado no que você vai fazer amanhã, do que o que você está vivendo hoje, que é buscando a Deus. Várias distrações que tem durante o dia, durante a nossa vida. A gente tem que deixar as preocupações, nós temos que deixar as distrações de lado e focar somente nas coisas de Deus. Outra coisa, a gente tem que ter cuidado. As amizades, tem mais amigos, tem amigos que mais parecem um secretário do diabo do que o próprio amigo da gente, porque tem muitos amigos que te levam, só te chamam para te levar para longe dos caminhos de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas amizades. Segunda lição: a janela é um lugar que traz uma sonolência espiritual. Quando você vai para a janela e você começa a se distrair com as coisas que está passando ali no momento, você começa a distrair com as coisas de fora. Quando você está num ambiente que você não está focado naquilo que está falando no momento, o que acontece? Você se distrai, você cai na sonolência
e acaba se desligando para aquilo que está passando no momento, para aquilo que está sendo passado, para a mensagem que está sendo dita no momento. Quando você não presta atenção, é isso que acontece. Outra coisa, irmãos, que uma história que eu tenho em mente, que o irmão Daniel dizia sempre aqui nas suas pregações, a respeito uma história de um leão, que um homem tinha um leão e um cachorro. Sempre quando esse leão se encontrava com o cachorro, eles brigavam e o leão sempre ganhava, porque ele alimentava tanto o leão quanto o cachorro. Até certa vez ele parou de alimentar o leão e passou a alimentar somente o cachorro. E quando o leão foi ficando cada vez mais fraco e o cachorro cada vez mais forte. E é isso que acontece nas nossas vidas. Quando você alimenta os seus desejos carnais e as coisas espirituais, certamente as coisas carnais vão se destacando e você vai perdendo a sua conexão com Deus. Você vai perdendo a sua conexão com as coisas de Deus. E essa coisa, irmãos, que a gente tem que abolir. A gente tem que deixar os desejos carnais, as coisas que satisfazem o nosso coração, aquilo que simplesmente vai nos trazer prazer momentâneo, aquilo que Satanás nos oferece no nosso dia a dia. A gente tem que abandonar, deixar para lá e alimentar somente as coisas espirituais. E quando for no confronto, certamente as coisas de Deus nos será vencida, né? As coisas de Deus será vencida. E por que Eutico dormiu? Por que Eutico dormiu? Porque ele perdeu o interesse das coisas que estavam dizendo ali no cenáculo. Ele perdeu o interesse das coisas que estavam acontecendo ali. Ele não mais prestava atenção nas coisas que estavam sendo ditas dentro da igreja. Por isso que ele dormiu. Ele perdeu a conexão com o culto e por isso ele se adormeceu. Terceira e última lição. A terceira e última lição. A janela é um lugar de quedas perigosas. Quando você vai para a janela, é um lugar muito perigoso. Porque a janela é um lugar de quedas perigosas. Quem vai para a janela e quando cai, leva de exemplo, sempre cai para o lado de fora, não é isso? E é isso que aconteceu com aquele jovem, ele também caiu para o lado de fora. Como a gente distrai para as coisas de Deus e passa somente a ligar para as coisas do mundo, certamente você vai cair para as coisas do mundo. Você vai cair em tentação. Quando você começa a se distrair, você sempre cai para o lado de fora. Você sempre vai cair para o lado de Satanás. E é isso que a gente não quer nos dias de hoje. A gente sempre tem que andar nos caminhos de Deus para que a gente não venha cair na sonolência. A gente não vai para a janela para poder desfrutar um pouco das coisas de dentro e as coisas do mundo. A gente tem que desfrutar somente das coisas de Deus. Outra coisa, irmãos, quando aquele jovem cai morto ali, que as pessoas levantam ele morto ali, Paulo não vai até ele com críticas, ironizando ele. Está vendo, Eutico? Se você tivesse prestado mais atenção, se você não tivesse se distraído do culto, se você não tivesse ido para a janela para desfrutar um pouco das coisas que estavam passando pelo lado de fora, talvez você não tinha se adormecido, não tinha caído. Mas Paulo não vai até ele com críticas. Paulo não vai com ele jogando na cara dele por que ele caiu. E é isso que a gente tem que fazer com nossos irmãos hoje, irmãos. Tantas pessoas que foram batizadas nas nossas igrejas e hoje está distanciado dos caminhos de Deus. Em vez de a gente ir com críticas para essas pessoas, vamos levar um pouco do amor de Deus. Vamos, não com críticas, não com vinagre amargo, jogando na cara dessa pessoa, mas vamos com amor, que Deus é amoroso. E nos diz também que quando Paulo levanta esse jovem com vida, ele volta para dentro de novo, e Paulo volta para dentro também para terminar o sermão e ir pronto a ter o amanhecer do dia. Se você tem hoje uma pessoa que você vê, que você conhece, que está afastado dos caminhos de Deus, que talvez está na janela, desfrutando um pouquinho das coisas de dentro da igreja e um pouquinho das coisas fora do mundo, em vez da gente ir com críticas,
para essa pessoa, vamos com amor. Vamos tentar convencer ela a se voltar mais para os caminhos de Deus. Porque o mundo, as coisas que o mundo oferece, as coisas que Satanás oferece, é um prazer momentâneo. É um prazer que você se distrai, que você acha uma coisa muito bonita nos seus olhos, mas futuramente a perdição, as consequências é muito grande, as consequências são amargas. E hoje, a gente está hoje buscando sempre mais a presença de Deus, que a gente possa sempre buscar mais a presença de Deus, para que a gente não venha cair na sonolência, para que a gente não venha se distrair com a janela desse mundo, com as distrações que Satanás coloca nesse mundo, mas que a gente possa sempre buscar mais os caminhos de Deus. Que os irmãos possam levar essa mensagem nos seus corações, que a gente possa sempre buscar mais a Deus, sempre tentar levar o amor de Deus para aquelas pessoas que talvez são afastadas, não com críticas, mas com amor, que Deus é amoroso. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que foi uma mensagem pequena, mas que possa tirar de grande proveito das nossas vidas hoje. Amém? Vamos ficar de pé.